Fala, galera, hoje a gente está estreando o nosso podcast Fala Discípulo. E para começar, não poderia ser outra pessoa, a não ser esse convidado especial que está aqui. Mas antes, quero apresentar como primeiro capítulo, como primeiro episódio, como primeiro ao vivo. Eu sou o Daniel Quirino, sou um dos apresentadores e eu tô aqui também com os meus parceiros. Fala aí, Kennedy. Fala, rapaziada, meu nome é Kennedy. Pessoal aí já me conhece algumas pessoas. É com muita alegria que eu estou participando desse podcast hoje. E tenho certeza que vai ser de grande valia aí para muita gente, porque é em prol do reino. E estou aqui também com meus amigos aí. Um prazer receber o pastor Daniel. Amém. E é isso. Também meu nome é Lucas, é um prazer estar aqui com vocês. Vai ser uma resenha maravilhosa falando do reino. Glória a Deus, hein? É Tudo isso aí, rapaziada. O nome do Senhor. Dá aquela risada gostosa? Então, hoje eu tô aqui, a gente tá aqui, nosso primeiro podcast, com uma pessoa ilustre, um ícone brasileiro, o Padre Kelman. É nada, gente. A gente fala brincando, mas eu tô aqui com o meu pastor, minha referência, meu pai, um grande amigo e um grande servo de Deus. A pessoa que leva como o critério pai ao pé da letra. Ele nos ensina, nos exorta, nos leva para cima. E como o Kennedy falou, é uma honra ter o pastorzão aqui com a gente aqui, logo no primeiro, logo na estreia, para a gente começar com o pé direito, amém? Vamos para cima? É isso aí, rapaziada. E a gente não poderia deixar de agradecer também o açougue aí Divino Corte, que está nos ajudando aí nesse projeto que é novo, nos patrocinando. O açougue lá com funcionamento das 7h30 até as 19 horas no horário comercial de semana e aos domingos até o 12h30 aí também. Tem vários cortes aí, muitas carnes de alta qualidade e o pessoal lá é sensacional. Quem não conhece, pode ir lá conhecer Divino Corte. Um açougue aí, referência, localizado ali no Jardim Europa, ali em Santa Bárbara do Oeste. Então, se você não comprou ainda uma carne de ótima qualidade, quem está investindo de verdade nesse projeto, pode conhecer que o Divino Corte aí tem credibilidade na cidade. Deus abençoe o Vagnão, Lara, muito obrigado. E também nosso parceiro Gui, do Matriz Forros e Divisórias. Tudo que você precisar de forros, divisórias, piso, dá um toque no Gui, ele atende Americana, Santa Bárbara região. Abraço, Gui, tamo junto. 01 do Pouso de Divisórias, hein? O moleque é brabo. É, o homem é diferenciado. Glória a Deus. Meu pastorzão, vamos começar daquele jeito? O negócio é o seguinte, meu pastor. Ai, meu Deus. Quero fazer uma pergunta aqui, que hoje eu quero dar risada, eu quero sair daqui gargalhando. Pastorzão, fala pra gente, na sua história, na sua trajetória como cristão, você teve, quais foram os momentos mais hilários, icônicos, aquelas situações mais engraçadas ali que você ficou guardado na memória, aquela que você lembra até hoje de você dar risada? Teve alguma situação assim ou não, pastor? Sempre tem, né? Essa caminhada é longa, né? Já estamos aí para 20 anos pastoreando, 18 anos pastoreando. Então, sempre acontece, né? Sempre acontece alguma coisa. Sempre tem uma resenha. Sempre tem uma resenha, alguma coisa diferenciada, né? Conta um pouquinho aí, pastor. Alguma coisa aí curiosa que a gente vai saber um pouquinho da sua história, dessa trajetória aí. Não, assim, uma das coisas... Lembra o começo, pastor? Lembra do começo? Não, começo da caminhada. Deus te livrou das trevas, dos forrós. Deus me livrou de coisas muito terríveis aí, né? A gente foi salvo por Jesus. Eu não queria sair do mundo, né? Porque o mundo, para sair, o mundo tem que sair dentro de nós, né? E a gente, quando eu estava no processo de conversão, a gente não queria sair do mundo. E Deus me arrancou do mundo, me libertou em poucos meses. Foram 3 meses, Deus já tinha me libertado da bebida, da prostituição, de tantas coisas aí. Foi um processo... Mas naquele momento não tinha nada muito de engraçado, porque a peneira de Jeová, a lixa de Jeová... A mão estava chegando com força. A mão estava chegando com força, né? Mas foi um processo bem bacana, porque tive um incendiar de Deus mesmo. Glória a Deus. Glória de Deus
Eu lembro de um fato curioso que o pastor já mencionou algumas vezes na igreja, e eu vou mencionar aqui porque eu quero ouvir você contar de novo essa história. Quando você estava com o carro na subida, acabando a gasolina, e você orando, pedindo para Deus para que o carro chegasse até o posto de gasolina. Então eu quero que você conte um pouquinho de novo essa parte aí para que a gente possa relembrar. Assim, é umas coisas que se você, quem está no meio cristão, que realmente tem uma fé, que acredita, vai acreditar, né? Muitos talvez não venham acreditar. O importante é que eu vivi. Eu vivi uma experiência, foi uma experiência sobrenatural. Eu estava falido, estava sem dinheiro. Na ruína. Na ruína mesmo, no vale. Contando os 10 centavos. Contando os 10 centavos, contando moeda. E naquele dia eu precisava abastecer o carro, mas tinha entrado R$10 no caixa da empresa, né? E eu com aqueles R$10 na mão, só que o carro, saí com o carro e rumo para ir para o posto. E eu estava ali na avenida do Hospital Municipal, na Avenida da Saúde, e o carro parou, acabou a gasolina, ele não pegava mais, não pegava. Obra do Cabrunco. E assim, o posto estava tipo 500, 600 metros, mas é uma subida, né? É uma baita de uma subida. Mas o carro deu indícios que estava parando ou não? Ele começou a engasgar, e parou e ligava, batia partida, nada. E aí eu falei, meu Deus, falei, como que eu vou de a pé? Não tinha galão, não tinha nada. Eu falei, como que eu vou fazer com essa situação? E aí eu ousei, né? Eu falei assim, Senhor, eu pedi para Deus, né? Clamei a Deus, falei, Deus, me ajuda, né? Tem misericórdia, é só subir essa subidinha aí. Para o senhor é quase nada. Eu falei, para o senhor não é nada isso. Eu só precisava subir até lá em cima. Aí no que eu terminei de fazer essa oração de 1 segundo, 10 segundos, aí eu voltei a bater na partida, aí o carro pegou. Aleluia, glória a Deus. E eu cheguei até o posto. Você chegou no posto? Cheguei no posto. Você que só vive o sobrenatural, quem acredita. Só vive o sobrenatural, quem acredita. Pra testificar para os irmãos a subida que o senhor está falando, é lá na Paulista. Na Paulista, só que eu subi aquela da Rua Paraná, acho que não sei que é. Mas foi algo, sim, surreal. Porque... E aí eu glorifiquei a Deus, porque eu falei, nossa, a gente não queria caminhar, né? Não queria subir aquela subida de a pé. E principalmente empurrar o carro na subida, então, né? Exatamente, nem daria, né? Tristeza, hein? Mas foi, assim, algo que eu vivi. Eu realmente vivi isso. E a gente pode experimentar isso, né? Pela fé, a gente pode ver o sobrenatural de Deus. A glória de Deus. Em algum momento, pastor, de pregação, a primeira pregação, como que foi? Correu tudo bem? Deu tudo certo? Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. A minha primeira pregação... foi algo também... A minha vida é um livro, né? E tinha uma moça que trabalhava conosco e ela chegou um dia para mim, eu estava na fábrica, ela falou assim, eu vou falar com meu pai, eu vou pedir para meu pai convidar o senhor para pregar lá na minha igreja. E eu nunca tinha pregado na igreja. E eu falei, como assim, né? Fiquei pensando, ela falou, eu vou pedir para meu pai te chamar para pregar. E fiquei naquilo na cabeça, eu falei, mas por que você está me chamando? Ela falou, não, porque a unção que você tem é uma unção muito forte, né? E porque quando eu cheguei, ela saiu correndo para o banheiro, né? Ela saiu assim, foi para o banheiro. Eu não entendi. Aí ela voltou e falou isso que ia chamar para pregar. E eu falei, mas por que você está me chamando para pregar? Ela falou, não, porque a unção que tem na sua vida é uma unção muito forte. Aí eu falei, tudo bem, né? Fiquei. E realmente ela me chamou. E ela me chamou e eu convidei minha família para vir, mas ninguém foi, né? Só foi eu e a minha esposa, Eliane.
E foram 40 minutos que eu fiquei travado na cadeira, no púlpito, não me mexi, não consegui me mexer um milímetro. Da hora que eu cheguei, eu falei 40 minutos sem parar, mas não mexi as mãos, não mexi os pés, não consegui sair do lugar. Estátua de sal ali. Estátua de sal ali. Meu Deus do céu. Que obra, hein? Foi algo muito, Não sei se eu já muito falei difícil isso para mim. galera, Foi mas muito difícil. Minha primeira pregação também, eu fui numa congregação na qual os pais os pastores ali, era pai de uma menina que eu tava conversando, que eu tava ali orando, né? Aí beleza, cheguei lá, tal, nervoso, tremendo que nem uma vara verde. Peguei o microfone, comecei a pregar. Ali, tremendo aqui, ó. Mãozinha tremendo, pregando. De repente, eu sinto um negócio gelado aqui em mim, assim. E pai, aí quando eu olhei para a Bíblia para ler um versículo da Bíblia ali, eu vi o sangue. Meu nariz sangrando, cara. Na primeira vez, na minha primeira pregação. Aí o nariz sangrando ali, o sangue de Jesus sem poder, é o sangue mesmo. Aí eu olhei assim. Aí eu olhei para minha futura sogra ali naquela época, né? Ela viu que estava sangrando, ela já me deu um paninho, já limpei ali e terminei a obra. Fui para cima e consegui pregar, tremendo, que nem vara verde, falando, gaguejando, mas fui para cima. Pastor, a gente dá risada com algumas coisas que acontecem nessa caminhada e a gente sabe que foram tantas, você contou só uma aqui, mas a gente já ouviu muitas outras. E eu queria que o pastor explicasse pra gente se dá para mesclar esse seu bom humor com uma pregação. Como que o pastor consegue lidar com isso? Porque hoje em dia eu vejo que existem muitas palavras que talvez não conseguem atingir os jovens por elas serem bem tradicionais, numa certa forma de dizer. Claro, com respeito a todas as palavras que são direcionadas por Deus. Mas eu acho assim que como que o pastor consegue mesclar isso, ter esse bom humor e lidar com isso relacionando a palavra? O pastor faz alguma brincadeira, chama o pessoal para interagir? Como que funciona essa parte na sua vida? Eu gosto de ter um certo equilíbrio, né? Eu acho que é muito bom porque você acaba descontraindo o público, né? Você atrair a atenção das pessoas não é uma tarefa fácil, né? Sim, claro. A pregação, na verdade, é uma arte, e essa arte ela envolve você atrair a atenção do público. E isso, como eu disse, não é uma tarefa fácil. Então, às vezes, você mesclar um pouco de humor com a pregação cai bem, né? O pessoal se descontrai, tira aquela tensão, né? Acaba que aprendendo a atenção da pessoa para ela ouvir mais e se interessar mais pelo assunto. Então eu sempre busco, né? À medida. Sempre mete ali no meio da pregação, esse cara sou eu. Mai. Você vai ter que contar essa história agora, não vai ter jeito. Mai. Meu Deus do céu. Mas o Mai veio de uma hora para outra, assim, né? Escuta isso daí, gente. Na verdade, eu quis dizer que eu era o responsável, né? Eu era a pessoa que tinha autoridade para governar a situação no momento. E aí, no meio da pregação, eu quis dizer assim, olha, sou eu, o cara sou eu, Mai, né? Disse Mai, e isso acabou o pessoal dando risada, bastante risada. Foi bem engraçado, né? Mas acho que é importante, eu acho que é muito bom. Eu não sou um cara engraçado, não me considero um cara muito engraçado, né? Perto de tantos que tem por aí. Hoje nós temos aí várias pessoas, né, que têm essa facilidade, mas à medida do possível eu gosto de dar uma risada com o povo, sim. Eu acho que isso é bem válido para chamar a atenção do pessoal. Ô, pastor, e uma coisa que eu lembrei agora, conta pra gente daquela pregação surpresa lá que o senhor fez na praia. Se o senhor fazer uma visita. Essa até eu quero ouvir. Meu Deus! Como que é a história? Você foi pra praia? Foi assim, alguns anos atrás, já faz uns bons anos atrás, eu e a pastora, Deus preparou uma viagem pra gente ia pra praia, né? Só que nós íamos para descansar, ela estava cansada, sobrecarregada, e
E só que algo me falava assim, ó, leva o terno, né? Leva o terno, o Espírito Santo falando no meu coração. Leva o terno. E eu falei para ela, não, eu pensei, falei, a gente vai ficar uma semana, falei, pelo menos um dia na semana, a gente vai num culto, né? E aí, maravilha, coloquei o terno no carro, né? A Bíblia, tudo. E fomos para a praia. Aí chegou um dia lá, acho que se não me engano era na quarta-feira. Vamos procurar uma igreja, né? E procura igreja, não acha, uma fechada e tal. E uma não dá certo e tal. E aí, resumindo, que a gente caiu numa Assembleia de Deus, né? E cheguei na porta, eu estava com a Bíblia, o porteiro já de imediato, você é pastor? Eu vou falar que não, sou pastor, né? E eram aquelas igrejas bem tradicionais que a mulher ficava de um lado e o homem de outro, né? O homem de um lado, mulher de outro. E aí, pastor no púlpito? Não, aí no que eu cheguei, aí o dirigente lá já falou, sobe lá na tribuna, né? E que obra, hein? Subi, né? Fiquei lá. Eu tinha uma saudação, né? Eu falei, um versículo, alguma coisa, se precisar a gente tá aqui, né? Maravilha. Aí tá o culto rolando, louvor, palavra no louvor, e dando oportunidade para as pessoas e tal. Aí chegou na hora da mensagem, o pastor falou assim, então, nós estamos aqui com a presença do pastor Daniel Miller, da cidade de Americana, ele vai trazer mensagem para nós nessa noite. Nossa, que obra. Misericórdia. A sorte que quando Deus te levou já estava tudo preparado, né? Já tava Mandou tudo levar a roupa, deixou a Bíblia já na mala, tudo bate certinho. Pronto lá, de supetão, de última hora lá, e vamos pra cima. E você foi pra cima e Deus te usou. Deus me usou. Deu frio na barriga lá ou não, pastor? Meu Deus, né? Você já tá acostumado, né? Não, mas sempre dá, o friozinho na barriga sempre dá. Misericórdia, hein? Faz parte, né? Que obra. Mas não tava esperando, foi de última hora, assim, bem na... Meu Deus do céu. O corpo sai e volta. Mas É isso aí, pastor. Legal, muita coisa curiosa que a gente... Essa história mesmo eu nunca tinha ouvido o pastor falar. Eu não sabia dessa, essa daí é nova. Mas é isso aí. Coisa linda. E meu pastor, e algum momento que você deu muita risada, que você viu que se tornou ali um momento marcante, ou algo interessante, que você falou assim, cara, eu nunca vou esquecer disso. Não, a gente teve uma situação que é engraçada, que a pastora, ela sempre... eu sempre dei liberdade para o Espírito Santo na minha vida, e nos cultos, hoje eu estou mais velho, talvez a gente acaba deixando um pouco essas coisas um pouco de lado, não deveria, mas a gente deixa. E quando o Espírito Santo me tomava, eu pulava muito, né? Pulava no púlpito, ficava pulando, saltando. Saía aviãozinho aqui. Saia no aviãozinho, dando glória, e dando uns rodopios, né? E a pastora, de vez em quando, ficava tipo meio criticando, né? Ela falava assim, precisa de tudo isso, né? Por que não precisa de tudo isso, e não sei o quê. Você fica pulando e tal, né? Saltando, né? E eu comigo falei, não, mas... não tem como controlar, né? Tem como controlar. São coisas que não tem como explicar, né? Não dá como para explicar. Eu falei, dá vontade, aquela coisa gostosa que você sente. Não tem como explicar. Não Quando você vai ver, você já tá lá no meio, né? Na hora que você vê, você já né? Igual aquele meme que eu mando no grupo Tava do Jovens tomado Direto. pela presença. A menina fala assim, eu vejo pessoas andando de ponta cabeça, de repente pula um moleque de ponta cabeça no pulo. Não, desculpa te cortar, pastor. Teve uma vez que o pastor a gente fazia umas vigílias na igreja, e essas vigílias, elas eram das 11 horas da noite e até 3 horas, 2 horas da manhã. Eu lembro que chegava em casa esses horários. E era algo muito gostoso. A gente fazia lá. Depois teve um probleminha, questão de som e tudo mais, mas enfim, era algo sobrenatural que acontecia.
E o meu primo, ele era da igreja, ainda congregava conosco naquela época. E eu lembro que vocês conhecem os jovens da igreja, sabem que a molecada não perdoa a brincadeira, né? E eu lembro que o pastor estava tomado pelo Espírito Santo e o meu primo também. E meu primo agachava como se estivesse pegando algo no chão e o pastor pulava pro alto e a molecada começou a falar que o Gustavo naquela época pegava a bola e o pastor fazia a cesta. Era algo curioso. A molecada não perdoa, vocês conhecem, mas ele estava tomado pela presença e era algo sobrenatural que acontecia ali. E nessa situação, a pastora sempre dava aquela criticada, né? Não precisa de tudo isso e tal, né? Aí teve um dia que Deus pegou ela no culto, ela começou a pipocar. E tá pipocando. Pipocando até hoje. E tá pipocando até hoje. Parece um índio lá no púlpito, tá falando com o pé só lá. Deus tratou com ela. Você teve jeito, pastora. E ela tá assistindo, hein? Um abraço, minha pastora. Deus abençoe. Deus viu? faz umas coisas que a gente não consegue compreender no primeiro momento. Então era eu que fazia a bagunça, agora ela que tá aí, ó, dando os pipocos dela. Ela, se deixar, ela passa debaixo do teclado ali, onde ela fica ali, dá até mortal de costa. E pastor, queria fazer uma pergunta pro senhor. O que o senhor acha dos criadores de conteúdo cristãos das redes sociais? Quem o senhor admira? Ou quem que você acha que representa bem o evangélico? Lógico, com leveza, mas com verdade. Que nem eu disse, tem muita Crente gente... Aranha. Tem o Jiraya agora também. Crente Aranha, Crente Jiraya. Vocês estão vendo o vídeo aí? Compartilha aí, dá essa moral pra nós. Eu, particularmente, eu gosto muito, né? Porque talvez seja... Do Crente Aranha, o senhor gosta? Não, de misericórdia. Não, eu quis dizer com a questão do humor dentro do meio evangélico. Eu, particularmente, eu gosto muito. Por quê? É a única fonte de entretenimento que eu tenho, entendeu? Eu não participo das coisas do mundo, não me alegro com as coisas do mundo. Então, o que eu gosto de dar muita risada, é que eu dou risada com esse pessoal, às vezes, né? Então, assim, em termos para casais, Cláudio Duarte ainda acho que seja uma das referências. Disparado, né? Disparado, uma das maiores referências nesse meio, né? Mas eu tenho vários aí que eu sigo, que eu gosto, que eu dou risada. Eu gosto muito do Peixoto, né? O Peixoto lá de Recife. E até ele está soltando agora uma série do Anjo da Guarda, que ele põe uma asa de anjo. E agora essa semana ele soltou um vídeo que o cara estava se lançando numa ribanceira, num penhasco, e tem uma corda, né? Aí, assim, eu vou ajudar você. Peraí, deixa que eu ajudo você. A corda escapa da mão dele. Ele fala assim, mas também você não ora, não orou nada. Tá com pouca fé. Você não orou, você não fez nenhuma oração. Como que eu vou te ajudar? Seu obreiro desviado. Gente, deixando claro que a gente dá risada, a gente gosta. Tanto que a gente estava falando sobre o Espírito Santo aí, quando ele conduz e toma a vida da pessoa, mas a gente respeita, tem ordem, decência, principalmente Amém. Lá na igreja, o pastor puxa Amém. A nossa orelha. Diga-se de passagem, respeito. Mas a gente está querendo trazer para vocês como funciona e como a visão das pessoas, muitas vezes, para a igreja, é algo muito engessado, é algo muito tradicional, que é só isso e só aquilo. A gente respeita todas as denominações e a gente respeita principalmente a presença do Espírito Santo. Então a gente só quer trazer esse lado legal que é servir a Deus, que a gente entende que os jovens e as pessoas precisam conhecer, né? Amém. E esse é o intuito desse podcast nesse momento. Coisa Amém. Boa, inclusive quando você for tocado, se você não foi encontrado ainda por essa presença, quando você for tocado, é um dia que vai ficar marcado na sua vida. Amém, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E mais alguma, pastor, que você lembra? Alguma situação que você achou interessante, que você achou engraçado? Tem várias, né? Teve um casamento que eu preguei, que eu fiz um casamento, e eu me lembro que eu preguei sobre a Aguinha Pocotó.
Como assim, pastor? No casamento? No casamento. Eguinha Pocotó. Explica essa história aí. Eu falei da Eguinha a Eguinha Pocotó. Na verdade, a Eguinha Pocotó só foi uma maneira de chamar a atenção. Um gancho ali. Um gancho para puxar a mensagem. Mas, na verdade, eu falava das qualidades das éguas de Faraó, né? Porque as éguas de Faraó eram animais muito valiosos, né? Então, quando eu me referi à Eguinha Pocotó, eu estava querendo falar para eles não ter uma imagem de um animal simples, de um animal pangaré, um animal que não tem valor, mas de um animal que realmente tinha valor. Por isso que Salomão vai comparar a sulamita com as éguas do palácio, né? Por quê? Porque eram éguas caríssimas e elas eram preparadas para a guerra, elas tinham um contexto, né? Então, mas foi aí que eu lancei essa da Eguinha Pocotó. Mas você não estava chamando a noiva e o noivo de égua e pangaré, não, né? Não. Pangaré de charrete Aí ainda. foi essa maneira, nossa, mas ficou marcado. Tem várias... foram casamentos assim que deu muito o que falar, entendeu? Se eles vê você, eles falam, pastor da Eguinha. São assim, mensagens que ficaram marcadas, né? Como também outra mensagem que há muitos anos eu preguei, que eu falava sobre o baldinho da angústia, né? De você pegar o problema da outra pessoa que está do seu lado, né? Pegar o problema do parente, enfim, de você... seu parente está passando uma situação, você vai lá e empresta o seu cartão para ele, entendeu? Aí o problema que era dele passa a ser o seu problema. Ou seja, você pega o baldinho da angústia do seu irmão, entendeu? Ai, que obra. Quantas vezes você não faz isso, hein? Larga de ser atribulado, presta atenção. Então de você pegar o balde da angústia. Então, são coisas que o pessoal acaba dando risada e acaba marcando, né? Porque... acaba sendo curioso e engraçado. Mas é uma coisa séria, né? Mas assim, enfim, a gente sempre tem umas pérolazinhas aí pra... lembra também, pastor, o pastor fez o meu casamento também, né? Deu o que falar, né? Todo mundo ficou falando, né? A maioria da minha família, da minha esposa, não são crentes, né? São cristãos, mas não são crentes. Aí o pessoal tudo meio sério, assim, fala assim, o pastor vai vir com a palavra de exortação. Vai chegar na machadada. O pastor já vê, você tá beijando a boca da sua esposa? Vai quanto tempo que você não lasca um beijo na sua esposa? Agora qualquer coisa, você fala, avisa o pastor lá que eu tô beijando minha esposa. Aí você vê que fica marcado, fica pra história. Uma visão que as pessoas muitas vezes olham um pastor como um olhar de seriedade, mas esquece que por trás da seriedade de um pastor tem uma pessoa ali que também dá risada. Com certeza. Uma pessoa que também se diverte, né? Sim. O pastor, eu não sei quantas vezes ele já puxou a orelha nossa, mas também quantas vezes ele já deu risada com a gente. Inclusive os memes aí, cristão aí que tem, principalmente no Instagram. Eu mando pro pastor, o pastor manda pra mim. Então a gente tem essa relação de amizade, né? E eu creio que com vocês não é diferente. Sim, a gente tem essa relação. É legal e é gostoso, é sadio, né? Poder ter isso, né? Amém, é verdade. É sadio a gente poder ligar para um amigo nosso da igreja, poder dar aquela risada, trocar uma ideia, descontrair, né? Até mesmo pro pastor. Muita gente tem esse receio, não tem esse contato, né? E graças a Deus aí, pela vida do pastor, que a gente tem esse contato aí. E é isso. Mas, enfim, galera, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de TechPix. Tô brincando. TechPix. Salgadaria, ou melhor dizendo, Caio Coxinhas. Pensa num salgado gostoso, gente. Você não Coisa de conhece, primeira. tá perdendo tempo. Fala a verdade, Kennedy. Não. Eles têm combos maravilhosos, salgados totalmente artesanais, feitos e fritos na hora. Primeiro, 01 de Santa Bárbara, gente. Eu faço um desafio para você, se você ainda não conhece, tá aqui a tarjinha aqui, rede social, telefone. Pode entrar em contato com eles, experimenta aí que é o 01. Sou suspeito para falar, pessoal. Conheço o Caio. O Caio é um amigo de Parceiro longa nosso. data aí. E ele tem uma mão de ouro para fazer esses salgados, cara. Ele faz com amor. E eu acho que esse é o ingrediente principal que ele coloca nos salgados. Por isso vende muito na cidade. E se você não conhece ainda, não perca seu tempo.
O Daniel vai apresentar aí um pouquinho eu tenho do trabalho do Caio. Basicamente é isso. Eu tenho pra mim que Deus chegou no ouvido dele e passou a receita. Falou, ó, você vai fazer assim, patrocinador oficial desse assado. podcast, aí o primeiro patrocinador nessa parte de alimentação aí que tá nos ajudando nesse podcast. Top demais. É, o cara Além do Caião aí, ó, vai abrindo aí, Kennedy, eu vou falar de um outro patrocinador nosso também, do Arena Galileu Society. Pensa num society de primeira, gente, coisa linda de se ver. Lá, além da quadra Futset, eles têm também a quadra de areia, tanto para futebol quanto para vôlei. Eles organizam campeonatos, tem a parte de mercearia lá também. Coisa de primeira. O Juninho, parceirão nosso. Deus abençoe sua vida também, meu irmão. Ó, e é isso aí, gente. Se você quiser dar um tapa lá de qualidade, é lá. Também Dá tá uma tardinho aqui, ó, o olhadinha. endereço deles aí, todas as informações, coisa de primeira. Sintético do Palmeiras, Juninho é Botafogo. Pega essa visão aqui ó, desse Juninho salgado é aqui. parceiro demais. Bom, hein? Juninho é parceiro. Coisa linda, meu pastor. Para não ficar somente nas palavras, olha os salgados do Caio aí, ó. Totalmente de qualidade. Se você não conhece, eu recomendo, tá? E mais uma vez agradecer tanto ao Caio quanto ao Juninho aí, que são patrocinadores do nosso podcast. 01. Muito obrigado, pessoal. Que Deus continue abençoando aí tanto quanto o Society, quanto o empreendimento também do Caio aí nesse ramo de salgados. Ó, se eu bem conheço a nossa pastora que tá assistindo aí, nesse exato momento ela deve estar falando, mas tá vendo? Bem, não esperou nem terminar a propaganda para começar a comer. Se eu bem conheço, E tem como, pastor? se eu bem conheço, ela deve estar falando isso agora lá na live. Pastor, o pastor vai levar um pra você. Fique em Vai paz, levar, tá? vai levar um pra você, pastora. Agradecer também a galera que tá aí online, ao vivo com a gente aí. Eu vi que tem bastante gente. A irmã Eliane Miller, a pastora. Eu vi o Gui também. Vi várias pessoas online aí. Deus abençoe a presença de vocês. É Que isso esse aí, público galera. aí possa crescer cada dia mais. Amém? Glória a Deus. Vamos servir, rapaziada. Pastor, eu queria que você falasse agora, vamos puxar um pouquinho para o lado um pouco mais sério da nossa conversa. Eu queria que você contasse um pouco de como foi uma primeira palavra que realmente ela veio de encontro ao seu coração, talvez ali no momento, não sei se de dificuldade, enfim, mas uma primeira palavra que ela veio de encontro a você e que isso ficou enraizado e toda vez que você lembra da sua trajetória, você lembra dessa palavra ou de algo que Deus falou assim, claro que você possa falar aqui, enfim, mas que falou com você verdadeiramente no primeiro momento. Porque eu sei que quando Deus cerca, Ele começa a falar em todos os cantos onde a gente vai, não tem como, de uma maneira diferente. Mas eu queria ouvir de você como foi esse primeiro encontro que você teve, essa primeira palavra que você recebeu. Na minha trajetória, como eu disse, foi um processo rápido no sentido de que quando realmente Deus começou a me levar para a igreja, né? Eu não sei como foi o trabalhar do Senhor antes disso, eu não vou saber trilhar, mas uma das experiências que eu tive logo que eu estava indo para a igreja, foi um culto foi o culto da noite em que eu fui batizado com o Espírito Santo. Esse culto era na época o pastor Mirko, que era da Comunidade da Fé, e ele liderava esse culto. E eu estava no meio de uma plateia de mais ou menos aí umas 800 pessoas, e eu ficava julgando ele. Eu ficava, falei, esse pastor não me engana, né? Sabe aquela coisa? Eu ainda era incrédulo, eu não tinha tido uma experiência com Deus ali, e ele pregava e algo vinha no meu coração, eu falei, esse pastor ele não me engana, esse bigode aí não me engana e tal. E no meio da pregação ele apontou o dedo assim, bem na minha direção, assim, ó. Aí ele disse, você que está aí no meio, que está julgando, que está apontando, Meu Deus. sem ao menos conhecer a pessoa, você precisa ter uma experiência com o Espírito Santo. Você precisa ter uma experiência com Deus.
Hoje Deus está te chamando para você ter uma experiência com Deus. Você que está aí no meio e que está julgando, que está questionando, foi muito forte. E aí ele chamou para o altar, né? Além de você, foram mais pessoas Foram ou não? muitas pessoas. E no que eu fui, o Espírito Santo já estava trabalhando em mim, e começou já num processo interior, e ali foi uma experiência muito forte, uma das experiências mais marcantes que eu tive, além de outras que... Nossa, que impactante, né, pastor? Foi naquele mesmo momento que o senhor foi batizado momento. com o Espírito Santo? Não, aí eu fui para casa. Aí foi um processo ali eu não consegui falar em línguas, e os pastores oraram por mim, mas eu não consegui. Só que eu fui com aquilo para casa. E Uma semente no coração. eu fui com aquela semente para casa, e eu falei, se eles falaram que vai acontecer, vai acontecer. E para mim era aquele dia. Eu falei, para mim é hoje, né? No meu coração eu falei, isso vai acontecer hoje. E aí eu achava que eu não podia falar para ninguém. E aí foi que eu estava muito calado, e meu irmão começou a questionar, falou, o que está acontecendo? E tal, me chamou, aí eu abri com meu irmão, falei, não, porque é assim. Aí ele falou, não, mas se Deus falou que vai fazer, vai acontecer, pode ficar tranquilo, fica calmo, não precisa ficar nervoso e tal. E aí foi que quando eu cheguei em casa, eu era para mim tomar banho, e eu, em vez de tomar banho, eu fui ajoelhar para orar. No que eu fui ajoelhar para orar, eu fui batizar com o Espírito Santo. Aí, na mesma noite ali. Na mesma noite. Meu Deus. Foi muito forte. E que palavra, que direcionamento que ele deu ali, né? Porque quebrantou seu coração de tal modo, porque isso normalmente, via de regra, é algo que é desconstruído aos poucos, né? A pessoa que ela é incrédula, ela não deixa de ser do dia pra noite, assim, na hora, assim. Então foi um tratar de Deus ali muito específico, né? Muito, tipo assim, eu não acredito, isso foi um farrão. E, na mesma noite, Deus já descia ali com óleo, algo sobrenatural mesmo. Foi. Acho que quem nunca passou por uma experiência assim de duvidar, né? Ainda mais naquele primeiro momento que você acha que nunca vai acontecer com você, né? Eu acho que é assim que a gente pensa. Ele não vai me chamar, não... vamos ver se esse cara aí tá falando a verdade, ou será que é Deus mesmo que usa essa pessoa? E aí Deus vai lá e surpreende de uma maneira que a gente não consegue explicar, né? E ainda para testificar que realmente Deus fala, ele nos surpreende falando aquilo que estava só na sua mente, não tem como ninguém saber. E Deus, ele faz coisas que a gente não consegue explicar, né? É verdade. É isso aí. Foi maravilhoso. Glória a Deus, como é bom ter um encontro com Deus, né? Glória a Deus. Maravilhoso. Pastor, e aproveitando essa deixa, esse tempo, fala um pouco sobre a nossa igreja, como ela tem se desenvolvido, como ela foi criada, né? Como está caminhando. Maravilha. Nós estamos para 4 anos apenas de fundação da igreja, né, no ministério próprio, em que Deus nos deu a direção para que a gente pudesse abrir esse trabalho. E o Senhor me deu claramente a visão de que nós deveríamos proclamar as nações, então, a mensagem de vida e esperança, né, proclamando vida e esperança para as nações. E nós temos essa chama que arde no nosso coração em impactar as nações através do Evangelho, e através disso a gente tem buscado fazer a obra missionária, né, levando o Evangelho através de missionários que estão na África, né? E nós temos a nossa comunidade ali na cidade americana, que nós estamos ali tentando formar discípulos, formando alguns discípulos ali para que a gente possa cumprir essa missão, esse ID, né? Uns disciplinas que dá trabalho, assim. Sempre tem, né? Uns rebeldes. Eu acho que eu fui uma das ovelhas que mais deu trabalho pro pastor. Uns orelhudos, sempre Eu tem. acho que eu fui. Eu dou trabalho até hoje, né? Vamos falar a verdade. Vocês me conhecem, o pastor tá aí. Tá dando trabalho, inclusive, assim, agora. No bom sentido, né? Graças a Deus, não dou mais trabalho aí pra fora. Dou trabalho ali naquela resenha gostosa que a gente tem.
Mas enfim. E pastor, foi bom o senhor tocar no assunto. Aprofunda mais um pouco para a gente, para testificar para os irmãos do trabalho na África, que é bem interessante, né? Sim, nós temos ali cerca de 100 crianças hoje. Inclusive, hoje foi o dia das crianças lá no Moçambique, em que fizeram o trabalho ali. Bacana. As crianças estavam reunidas, né? E ali nós temos um trabalho que é feito aos sábados, e que nós damos alimentação para as crianças. Não conseguimos, por falta de mantenedores, né? Precisaríamos de mais mantenedores para poder ampliar essa obra, para poder dar alimentação para os outros dias. Mas atualmente damos aos sábados uma alimentação simples também, mas temos feito ali, através desse trabalho, evangelizado essas crianças, ensinado o caminho da palavra de Deus, e tem dado fruto. A gente vai deixar um corte especial dessa parte, e aí lá a gente vai colocar o CNPJ da igreja. Se você quiser fazer uma doação, se você sentir no coração, é um projeto que a nossa igreja tem, que é muito especial e que a gente consegue abençoar muitas vidas, né? E lembrando, esse valor de arrecadação é diretamente enviado para o pessoal lá do Moçambique. O pastor faz esse envio desse valor. A gente já viu isso no grupo. Gente, crianças em situações de bolhas nos pés, no corpo. Eu já fui tocado a fazer uma oferta diante disso, porque não são coisas assim que a gente viu foto na internet. São vídeos, fotos e ligações de vídeo que a gente frequentemente vê, e são coisas assim que, graças a Deus, a gente nunca nem imaginou viver, mas são situações de crianças e famílias que realmente precisam e necessitam dessa ajuda. Então, quem se sentir tocado no coração para fazer uma oferta, a gente tem provas reais do que é comprado e, enfim, a gente consegue fornecer todas essas informações. E já, além da alimentação, a gente já ofereceu material escolar, todo ano a gente estrutura, oferece. Né, pastor? Lá Sim. É muito bacana. Nós temos um terreno comprado lá, né, temos um templo, né, que na verdade é uma cobertura mais simples, mas temos lá. Então a gente tem avançado, aos poucos temos avançado aí no trabalho missionário, né? Templo este que, pelo que o pastor falou, frequentemente sofre várias dificuldades lá, né? Quantas vezes esse templo foi reconstruído, né, pastor? Sim, tem. Lá venta muito, né? Então, às vezes vem ciclones e acabam levando o templo, né? Acaba destruindo, né? Mas é um desafio bem grande, né? E temos a nossa comunidade aqui, que nós prezamos pela cura, né? Pela libertação das pessoas. Então, temos também um trabalho que é vinculado também, que é a Clínica Vida e Esperança, que é a pastora Eliane, que trabalha na parte terapêutica, né? E isso também faz parte do processo que nós temos para ajudar pessoas, né? É uma das vertentes que a gente recorre para ajudar as pessoas a sair dos seus dilemas da vida cotidiana, né? Esse eu acho que não vai ter tarja para a gente colocar aqui, mas se você quiser, depois você pode, depois que o ao vivo terminar, você pausa. O endereço da igreja é Rua 13 de Maio, 192, no Jardim São Domingos, em Americana. E aí a gente também tem o Instagram, as redes sociais, né, da igreja e da clínica. Igreja Vida e Esperança, e a clínica é Clínica Vida e Esperança. Os horários dos cultos? Quarta-feira, às 8 horas e domingo, às 7 horas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, certa vez o senhor comentou com a gente, queria perguntar, no começo da sua trajetória, quando o senhor já foi tocar o Espírito Santo, começou a congregar, você e o Mirko faziam bastante evangelismo, né? A própria pastora fala que o senhor era evangelista. O senhor tem alguma história para contar para a hilária, ou marcante, que o senhor lembra até hoje? História engraçada. Já teve alguma pessoa que você foi pegar para evangelizar ali e ela começou a falar junto com você ali, na mesma linha ali, a pessoa que, se você não tivesse uma sabedoria ali, ela pegava você no pulo? Tem muitos. Nas ruas tem muitas pessoas que são conhecedoras da você palavra. Você que não se prepara, né? Você quer fazer evangelismo, você que não se prepara não, tá? Nas ruas tem muitas pessoas que são conhecedoras da palavra de Deus, e muitos conhecem,
muitos são pregadores, são cantores, né, são missionários que estão afastados da palavra de Deus, né? Então essas pessoas têm muito conhecimento, né? Tem conhecimento bíblico, né? Então muitas delas pregam para a gente, né? Então a gente tem que estar sempre sensível à voz do Espírito Santo para discernir que realmente está com base na palavra de Deus ou não, né? Mas sim, foram... o evangelismo é algo muito lindo, né? Eu gosto muito. Eu teve estamos chegando aí na festa do peão, né? E eu já fiz 2 vezes, acho que 2 ou 3 vezes na festa do peão, fizemos evangelismo. Ali é obra, hein? Fazer evangelismo ali. 5.000 panfletos e várias pessoas, né? E ali ganhamos várias almas para Jesus, pessoas que eram impactadas, porque não imaginava, né? Crentes que estavam entrando ali e foram pegos de surpresa, entendeu? Coisa linda, gente. Ó, pulo, né, pastor? Pegando pulo ali. Onde nós estamos líderes lá na frente do trabalho da igreja da juventude. E a gente foi fazer um evangelismo e o pastor vai com a gente. É um homem que realmente ama isso, que gosta muito disso. Aí beleza, a gente chegou lá na Avenida Brasil, aqui em Americana. E o ponto onde a gente parou é um local muito específico de muitos adolescentes. Então a gente chegou ali e tal, tentando ali conversar, bolando uma estratégia, vendo o que ia fazer, não querendo ser chato e tal, pensando o que ia fazer. Quando eu olho para trás, o pastor já tá com um grupo de 20 pessoas, 20 adolescentes em volta dele. Aí eu fui ver a conversa, o pastor aqui, ó, do jeito que você tá aí, você vai pro céu? Aí a pessoa acha que não. Aí você vai. Aí já prendi a atenção dos adolescentes ali na hora e o pessoal começava a se reunir, tal, quando vai ver ele estava pregando ali para um grupo de 10, 15, 20 pessoas. Então, o homem é diferenciado. Ele realmente é. E tem aquela vez também, Dani, que a gente foi na frente da CCL, né? Aí o pastor colocou um coletinho fluorescente, aí ele ficava fazendo assim pra pessoal parar, o pessoal parava, achava que era a polícia que tava mandando parar. Esse vídeo aí deu o que falar. Daí, ó, a gente fez um drive-thru de oração. Lá pra orar, eu achei que era a polícia. A gente fez um drive-thru de oração, a gente colocou uns sinalizadores no meio da avenida. E aí quem quisesse parar ali, a gente tinha autorização, né? Quem quisesse parar recebia uma autorização. Tava escrito lá um letreiro grandão. Recebeu oração. Drive-thru de oração. E teve uma hora que não tava passando muito carro, tinha muito carro desviando. Aí o pastor pegou, colocou o coletinho refletivo, isso aqui, ó. E aí o pessoal gelando, entrando, encostando os carros. De repente começou a encostar um atrás do outro. O pessoal achando que ia ser parado e que ia acontecer alguma coisa, e a gente chegava, você vai receber uma oração, que a gente já orava ali pela pessoa e a pessoa saía chorando, aceitava Jesus, coisa linda de se ver, gente, top demais. Foi muito bom, né? Foi um trabalho muito bom. E, inclusive, esse trabalho nosso, ele saiu numa das redes sociais aqui da cidade, ou de uma das mídias da cidade, e viralizou, tal, deu uma grande repercussão, foi muito top. Foi bom, foi muito bom. Glória a Deus. O pessoal achava que ia soprar o bafômetro, né, pastor? Recebeu uma oração. Nós achava que ia soprar o bafômetro, nós soprava a vida nisso. Foi muito bom aquele trabalho. Coisa linda. É isso, gente. Pastor, para finalizar então, antes do pessoal fazer as últimas perguntas aí, e gostaria que o pastor desse aí um pouquinho. Eu sei que o pastor sempre vem preparado, né? Com alguma coisa. O pastor nunca anda vazio, sempre tem uma carta na manga, vamos se dizer assim. E eu queria que o pastor ministrasse algo no nosso coração, porque esse é o intuito realmente desse podcast, a gente ser descontraído. Por isso o nome aí Fala Discípulo. Espero que vocês gravem esse nome, porque a gente com certeza vai fazer muito podcast aqui, vai falar muito do que Deus tem para fazer na vida das pessoas, tentando trazer essa linguagem para os jovens de hoje em dia, porque esse público que a gente quer atingir, os jovens ali naquela casa dos 15, 14, 13 e até os jovens de 90, 100 ali que possam nos ouvir. Então eu sei que o pastor nunca anda vazio, né? Sempre tem uma palavra, e eu queria que o pastor pudesse falar um pouquinho de Deus, algo que o pastor preparou, ministrou aí para a nossa vida nessa noite. Amém.
Não, eu quero somente citar algo da palavra de Deus que diz onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade, né? Então, Amém. é dessa liberdade de servir a Deus que a gente gostaria que as pessoas entendessem nessa noite, né? Que como nós temos tentado transmitir aqui, o Evangelho não é um peso. O Evangelho não é algo que você venha sacrificar, porque o maior sacrifício foi feito na cruz do Calvário. Glória a Deus, hein? O maior sacrifício foi feito na Aleluia. cruz do Calvário, né? E aquele sacrifício foi para que nós pudéssemos ter uma vida de liberdade. E essa vida de liberdade, ela envolve viver uma vida, o quê? Uma vida com leveza, uma vida com tranquilidade, uma vida que a paz que excede todo entendimento vem sobre a vida do cristão. Quando nós realmente temos essa convicção de fé, nós temos essa vida, essa paz que excede todo entendimento, né? Então, a gente é diferente, nós somos diferentes do mundo porque nós não damos vazão para a libertinagem, mas sim para a liberdade. Eu sou livre, por isso eu escolho não fazer. Exatamente. Glória Então, a Deus. e Que frase, hein, mano? que a gente possa realmente buscar entender esse propósito de Deus na nossa vida. Você que está me ouvindo, que realmente talvez você tenha se cansado de tantas coisas que têm vindo sobre a sua vida. O mundo tem te cansado, porque o mundo cansa. Chega uma hora que você não aguenta mais, né? Por exemplo, eu que vivia uma vida de bebedice, de segunda a segunda, você chega uma hora que você está cansado, que você não quer mais aquilo para a sua vida. Você vê que aquilo lá não tá te suprindo, não está te preenchendo, né? Agora, Cristo não, ele vem e preenche o vazio do nosso coração, né? Cristo vem preencher o vazio que nós temos na alma, né? No espírito, e ele vem recriar o nosso espírito. Então, que a gente possa realmente entender que a vida com Cristo é uma vida de liberdade, uma vida para viver uma vida feliz, para viver uma vida alegre, para ter essas boas risadas, né? Para ter esses tempos de comunhão, né? E o que mais tem o que tem de melhor para nós é a comunhão entre os irmãos, né? Que a gente possa viver com bom e com agradável, que os irmãos vivam em união, né? E que a gente viva esse evangelho de unidade e servindo a Cristo. É isso. Deus possa abençoar cada um dos amados ouvintes aí. Glória a Deus. Glória isso aí, meu a Deus. pastor. Deus abençoe cada pessoa que está nos vendo, que está nos assistindo aí. Deus abençoe meu pastor pela presença, os meus amigos aqui, nós vamos falar também. Galera, sigam aí as nossas redes sociais, todas as plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Compartilhem bastante os nossos cortes, ajudem a gente a dar um engajamento. E marca a galera, aquele corte que você achar bacana. E é isso, segunda-feira a gente tá aí de novo, né, Kennedy? É isso aí, vamos seguir o projeto. Tenho certeza que o próximo convidado vai ser também da altura do pastor. Gostaria de agradecer o pastor pela presença. Amém. Eu acho que não haveria outra pessoa melhor para estar aqui, já para dar a bênção aí, para que a gente possa seguir com esse projeto. Vai prosperar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai ser bênção. E que as pessoas possam realmente entender o sentido desse podcast, o porquê da gente ter feito isso. Não é sobre fama, não é sobre... É sobre reino. Amém. É sobre realmente sobre o que reino. importa, e que Deus continue no controle aí. Meus amigos É vão... isso aí, rapaziada. Lembrando que toda segunda-feira, às 7h30, estaremos aqui. Cada segunda-feira um convidado diferente. E a gente queria também mandar um abraço pro Márcio e a Maria também. Nos ajudou Marcião, muito. Deus Continua abençoe, nos ajudando, Márcio. vai nos ajudar. Cada patrocinador aqui, o Juninho, o Gui, O Vagnão. o Vagnão. Abraço, tamo junto. Deus abençoe, gente. Até o próximo vídeo, hein? Um abração a todos vocês aí. Deus abençoe, uma excelente semana. Tchau, tchau. Tamo junto, galera. Valeu, galera. Fala, É meu nóis. discípulo. Fala, meu Fala, discípulo. meu discípulo.
do queridão. Fez o meio Fez de a campo, noite. né, pastor? Fez o meio de campo. Falou, galera.